Olá pessoal, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Anderson da Z3D Print e hoje estou aqui para dar continuidade ao curso básico de Orca Slicer. E hoje eu vou falar para vocês sobre as configurações de filamentos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Fazendo isso, você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, vamos abrir o Orca Slicer. Com o Orca Slicer aberto, vamos iniciar a configuração de filamento. Aqui na aba Filamento, eu tenho três opções. A primeira é para adicionar um filamento. Eu vou clicar. Aqui eu tenho outro filamento criado que funciona como se fosse outra extrusora para impressões multicor. E aqui o outro eu posso remover o filamento. Quando eu adiciono um filamento, eu tenho automaticamente aqui um controle de volume de purga, que eu posso controlar a purga do filamento na hora da limpeza do filamento, qual a quantidade que eu quero definir o tamanho em metros cúbicos, né, da limpeza, né, da quantidade de filamentos que ele vai utilizar para fazer a limpeza do filamento. Eu vou excluir aqui, eu vou deixar apenas um filamento. E aqui essa opção é para definir um filamento para usar. Eu vou clicar e aqui eu tenho vários filamentos de sistemas. PLA, ABS, as impressoras instaladas aqui e configuradas no Orca Slicer. E aqui eu vou definir quais tipos de filamentos eu vou querer para fazer as configurações. Geralmente, como eu não utilizo a maioria desses materiais de fabricantes aqui cadastrados, eu gosto de utilizar filamentos genéricos para fazer a configuração. Então, quando eu insiro lá os filamentos que eu quero trabalhar, eles aparecem aqui, os filamentos do sistema. Eu tenho três aqui que eu configurei, né, que são Creality, Generic ABS, PLA e PETG, que são os três filamentos que eu mais utilizo. Então, a partir disso aqui, eu posso fazer as configurações de acordo com o fabricante que eu adquiro os filamentos. Eu vou fazer essa configuração utilizando aqui o Generic PLA. E aqui do lado eu posso editar o preset. Eu vou clicar e aqui eu tenho Generic, Creality Generic PLA e tenho a primeira aba que é filamento. Aqui na primeira opção é onde eu vou escolher o tipo de filamento, nesse caso PLA. Aqui o fornecedor é o fabricante, né? É onde eu comprei o filamento. Você vai definir aí o nome do fabricante. Aqui você vai definir se é um material solúvel, um material de suporte, você vai clicar. Aqui em cor padrão, você define uma cor padrão desse filamento que você está configurando. Aqui o diâmetro. Esse diâmetro ele vem especificado na caixa do filamento ou então no site do fabricante. O fluxo é você quem vai definir através da calibração. Eu vou deixar um card aí se você ainda não fez a calibração, para você fazer a calibração do seu filamento, né, do fluxo do filamento. Habilitar pressão avançada. Aqui também, se você fez lá a calibração de pressão avançada, é aqui que você vai inserir os valores dos resultados que você obteve. Aqui em densidade também é um valor de cada filamento tem a sua densidade. Você vai ver lá no site do fabricante ou na caixa ou no manual de instrução do filamento que você adquiriu. Aqui essa retração ela funciona da seguinte forma: se você imprimir um cubo de 10 por 10, por exemplo, e você vai medir lá com paquímetro e você mede 9,4, então você vai definir aqui que o seu material ele obteve uma retração de 94%. Aqui o preço é o preço que você comprou o quilo do filamento. Temperatura de amolecimento. Aqui é a temperatura na qual o filamento ele começa a amolecer. Existem impressoras que você tem sensores e quando a temperatura interna dessas impressoras, impressoras fechadas no caso, elas atingem a temperatura de amolecimento, ela vai tentar diminuir a temperatura interna.
ou se ela não conseguir, você abre a porta da impressora para manter uma temperatura mais baixa do que a temperatura de amolecimento do material, para evitar entupimentos. A temperatura de amolecimento do PLA é 60 graus Celsius, do ABS é 100 graus Celsius e do PETG 85 graus Celsius. Temperatura recomendada do bico. Aqui você tem geralmente essas informações também no site do fabricante ou na caixa do filamento, que são as temperaturas que o filamento ele pode ser impresso. Então você vai colocar aqui. Isso aqui nada mais é do que uma informação que quando você for fazer a calibração de temperatura, você vai saber qual a temperatura que você vai poder utilizar para fazer essa calibração. Temperatura da câmara de impressão, né? Temperatura da câmara. O que é isso? Existem impressoras que têm sensores que eles vão deixar a temperatura interna da impressora na temperatura que você escolheu aqui. Você escolhe a temperatura e aqui você ativa o controle de temperatura. Então, ela vai manter sempre essa temperatura interna. Não são todas as impressoras que fazem isso, mas existem impressoras, principalmente as impressoras industriais, algumas possuem esse controle de temperatura interna. Aqui a temperatura de impressão do bico. Aqui, depois que você fez lá o teste de temperatura, você vai inserir aqui a temperatura de impressão desse filamento, né? A temperatura da primeira camada e das outras camadas. Geralmente, a temperatura da primeira camada você pode colocar 10 graus Celsius mais alta. Aí, se você vê que você está tendo algum problema, por exemplo, com o pé de elefante, que é quando a primeira camada ela se expande um pouquinho, você pode diminuir um pouquinho, tá? Mas eu sempre gosto de utilizar a mesma temperatura da primeira camada para as outras camadas. Temperatura da mesa. Aqui é aquilo que eu mostrei lá no vídeo passado, onde eu falei sobre a configuração, né, dos presets da impressora. Aqui você tem como configurar a temperatura da mesa de impressão, e se você tiver várias outras mesas de impressão, como aquela mesa P lisa, a mesa P rugosa, mesa fria, você vai poder definir aqui nessas configurações. E aqui é a limitação de fluxo volumétrico, que eu também vou deixar um card aí para vocês, das configurações, né, da calibração do fluxo volumétrico. Quando você faz a calibração, que você obtém o resultado, é aqui que você vai inserir a calibração de fluxo volumétrico. Aqui que você vai inserir as informações. Bom, então agora vamos para a aba resfriamento. Aqui na aba resfriamento é onde você vai utilizar o resfriamento da peça. Aqui o primeiro, resfriamento para camada específica. Aqui você pode definir quantas camadas você vai querer sem resfriamento. Geralmente você utiliza a primeira camada apenas, que é para ela aderir melhor à mesa de impressão. Às vezes eu coloco duas também, eu não vejo problema nenhum. Velocidade total do ventilador na camada. Aqui você pode definir uma camada para deixar a velocidade máxima do ventilador, né, para resfriar melhor a peça em determinada camada. Aqui, ventilador de resfriamento da peça. Aqui você tem um limiar de velocidade mínima do ventilador, onde você pode controlar em porcentagem e também pelo tempo da camada. Se essa camada ela for impressa em um tempo maior do que o definido aqui, ela vai fazer com que a velocidade do ventilador seja controlada por essa porcentagem aqui. E a mesma coisa aqui embaixo, só que diferente, que aqui é a velocidade máxima do ventilador. E aqui o tempo da camada em segundos. Aqui você tem a opção de manter o ventilador sempre ligado, diminuir a velocidade de impressão para melhorar o resfriamento da camada. Aqui você tem essa opção Don't Slow Down Alter Walls, né, que é para não desacelerar
as paredes externas. Então, se você não quiser que desacelere nas paredes externas, no caso, para refrigerar melhor, você marca aqui essa opção. Velocidade de impressão mínima aqui, 10 milímetros por segundo. Então, se você deixar aqui essa velocidade mínima, a sua impressora ela não vai imprimir, mesmo em camadas muito pequenas, abaixo de 10 milímetros por segundo. Aqui, forçar resfriamentos para overhangs ou pontes. Você pode deixar marcado aqui quando você tiver muitos overhang nas peças e também nas pontes, que ele vai forçar ele vai forçar, né, o resfriamento nessas áreas. Aqui em overhang limiar de resfriamento, ele vai forçar o resfriamento da peça a uma velocidade específica, dependendo aqui da inclinação da peça expressa em porcentagem. Se colocar 0, ele vai forçar o resfriamento para todo o perímetro. E aqui você pode controlar essa velocidade dos overhangs. Por exemplo, se você quiser definir como 0 aqui, você define a velocidade aqui do ventilador, aqui embaixo em porcentagem, que ele vai fazer o resfriamento em toda a camada inferior. Se você colocar 50 aqui, ele vai utilizar a velocidade máxima expressa aqui em 100%, somente nas linhas que ultrapassarem 50% da camada inferior. Eu não sei se vocês entenderam. O overhang ele funciona da seguinte forma. Quando eu tenho um overhang numa peça, é que eu tenho a camada superior sempre um pouco para fora da camada inferior. Então, quando eu tenho 50% da camada superior passando da camada inferior, ele ativa aqui a velocidade do ventilador para overhang. E é aqui que eu defino essa velocidade em porcentagem. Aqui, velocidade do ventilador da interface de suporte, -1. O que é isso? Isso aqui é para deixar os suportes mais frágeis. Vai enfraquecer aí a ligação entre os suportes para ficar mais fácil de você remover. Ventilador auxiliar de resfriamento da peça. Aqui é aquele ventilador auxiliar, tipo o que temos na K1, na K1 Max, na K1C também. Aqui, se ele estiver ativado, você vai poder controlar a velocidade de resfriamento desse ventilador. E aqui também temos ventilador de exaustão. Existem impressoras que têm os ventiladores de exaustão controlados também. Eles podem ser controlados por software. E aqui você pode ativar essa filtragem. Você ativando, você vai definir quanto de exaustão eu tenho durante a impressão e quanto de exaustão eu tenho quando a impressão ela é concluída. Que é o caso também da K1, K1C, K1 Max, tá? Então, aqui eu tenho a aba resfriamento e agora eu vou falar sobre a próxima aba, que é sobrescrever configurações. Aqui na aba sobrescrever configurações, funciona da seguinte forma. Temos aqui a opção retração. Isso aqui você pode definir especificamente para esse material configurações de retração diferentes lá da configuração de retração que configuramos lá nos presets da impressora. E quando você faz a configuração de retração para um material específico por aqui, ele sobrescreve aquelas feitas lá nas configurações de impressora. Então aqui vocês têm todas aquelas mesmas opções que eu mostrei lá nas configurações da impressora de retração. Tá? Então eu vou pular agora para a aba avançado, que nada mais existe aqui do que configurações de G-Code de início do filamento e de fim de filamento. Isso aqui eu nunca precisei usar, mas existem essas opções aqui para você definir aqui um G-Code para controle de filamento. Você pode aqui definir uma temperatura específica
através de G-Code para impressão e várias outras configurações existentes através de G-Code. Aqui agora a aba multimaterial. Aqui temos a primeira opção, parâmetros da torre Prime, que é a torre de limpeza. Então temos aqui a purga mínima na torre Prime. Aqui você pode definir em metros cúbicos o tamanho lá da torre de limpeza, que é quando utilizamos impressões multimateriais. E aqui são os parâmetros, né, da troca de ferramentas, tudo que a sua extrusora vai fazer durante aquela troca de limpeza. A velocidade de carregamento no início, 3 milímetros por segundo, velocidade de carregamento, velocidade de descarregamento e várias outras opções. E aqui embaixo temos o parâmetro de modelamento, tá? Isso aqui eu recomendo você não mexer nessas configurações padrão, que elas já são muito bem configuradas. Esse parâmetro de modelamento, eu vou mostrar para vocês agora, eu não sei se eu vou conseguir. Ele faz com que durante a troca do material, o seu material ele saia com essa ponta aqui, parecido com essa que eu estou mostrando para vocês, que é para vocês não terem o trabalho depois de fazer o corte, né? Ele já deixa a ponta do filamento modelado durante a troca, tá? Então esses ajustes eles podem ser feitos por aqui, mas esse padrão aqui ele já é um padrão bem configurado, esse padrão aqui dos parâmetros de troca de ferramentas. E aqui, por último, temos as notas, que aqui você pode anotar, né, determinadas observações que você tem sobre esse filamento. Então, depois que você definiu todas as configurações para um determinado filamento, ou PLA, ABS, o filamento que você estiver utilizando aí, você vai clicar aqui em salvar filamento atual. E aqui você vai definir um nome para esse filamento. Geralmente eu coloco um nome como o tipo de filamento, PLA, e do lado a cor e o fabricante. PLA, preto e o nome do fabricante. Aí aqui eu posso salvar nos presets do usuário, que é o preset geral do Orca Slicer, ou apenas aqui no preset do projeto. Ele vai salvar apenas esse material que acabamos de criar, se eu selecionar aqui, apenas no projeto atual que eu esteja trabalhando. Aí eu clico aqui em certo e ele vai salvar esse filamento para uso aí posterior em vários outros projetos. E assim você vai fazer para todos os materiais que você tem, tá? Então, para esse tutorial de hoje, que eu queria falar sobre as configurações de filamento, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho. Fazendo isso, você vai me incentivar e vai incentivar o canal a crescer. Então eu peço aí a sua ajuda, porque o conteúdo que eu trago para vocês é um conteúdo que você não encontra com facilidade na internet. Então, ajude o canal, deixe o seu like, que eu vou trazer para vocês muitas configurações do Orca Slice, tá? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!